começar então. Qualquer dúvida, escreva no chat, levanta a mãozinha para a gente poder falar, quem quiser preferir falar com áudio, tá bom? E a gente vai seguindo. Então, a proposta do estudo de hoje é a gente fazer uma introdução e depois já mostrar algumas partes de aplicação. Mas sempre nesse sentido de construir o conhecimento. Então, as dúvidas podem ampliar esse processo ou a gente segue do jeito que a gente estruturou, tá bom? Fiquem bem à vontade com isso. A gente está vivendo um momento assim muito importante mesmo assim da humanidade em vários sentidos, e não cabe aqui a gente abordar todos, mas em um sentido muito claro, quem trabalha na área do cuidado, como terapeuta, médico, fisioterapeuta, acupunturista, psicólogo, astrólogo, nas mais fitoterapeuta, né, com plantas medicinais, com homeopatia, com tudo, eu acho que consegue sentir isso na pele. Quem quiser compartilhar, compartilha conosco, porque a gente está num momento que é como uma transição mesmo, entre em que existe uma coisa que é velha em nós e que não dá conta dos problemas que as pessoas nos trazem dentro do processo terapêutico. A gente como se sente sem o recurso necessário para aquilo. E uma outra coisa em nós que é uma esperança, que ela faz que a gente continue nesse caminho. Então, existem duas coisas acontecendo, né, no nosso sentido. Uma, que é uma inabilidade de lidar com as coisas por falta de ferramentas, às vezes, ou falta de conhecimento, ou falta de qualquer coisa que a gente não sabe o que é ainda. E a outra, uma esperança muito grande, como sentindo que tudo que é feito gera alguma coisa nas pessoas, em nós, que transforma. Que aquela situação que era uma situação incompreensível, de muito sofrimento, ela se transforma em algo que vai incorporando na história daquele ser, como um crescimento, como um movimento de paz, um movimento de renovação. Isso coexiste em nós, né? Então, provavelmente existe um medo, uma insegurança, uma sensação de incompletude por nós, por parte de terapeutas, e ao mesmo tempo existe uma esperança que nos leva ao outro, do jeito que a gente tem, com o recurso que a gente tem, e nessa união com o outro, o processo de cura acontece e é realmente muito deslumbrante, porque a gente vê muita coisa acontecendo nisso, e sem, às vezes, ter compreensão ou controle, nada sobre o tempo, sobre o que está acontecendo de fato. Mas existe um fator que é uma entrega, e essa entrega, para mim, eu acho que também tem o nome de esperança. Então, a gente está nesse momento, assim, né, como se fosse um entardecer e um despertar, ao mesmo tempo. Então, o sol está se pondo de um lado e do outro lado tem uma aurora nascendo. Então, a gente está nesses dois momentos, eu sinto, que é o yin e o yang, em termos de medicina chinesa, ou a luz e a escuridão, elas ficam mescladas. Então, algo em nós está entardecendo, algo em nós está se pondo, e algo em nós está abrindo de novo, está se levantando. Só que isso tudo não está claro ainda, está em transição. E se tem uma ciência que fala de transição de uma forma muito compreensível, bela, que dá ferramentas para nós, que eu conheço é a medicina chinesa. Eles trabalham com essa ideia, assim. Tanto que o livro deles, mais, vamos dizer assim, a base estrutural da medicina chinesa, que é o I Ching, ele foi traduzido para o português como O Livro das Mutações, porque realmente essa é a ideia, né? Da gente lidar com esses processos transformadores, de transformação. Então, o ser humano está aqui visto por um lado, que a gente vai aprender a ver isso dentro da medicina chinesa. O ser humano é um processo de mutação, de transformação, é um movimento constante, e por outro lado, existe um ponto nele que não muda, ou um ponto de permanência, uma estabilidade, um ponto que não precisa ser alcançado, mudado, resolvido, ele já está. E nesse sentido, do já estar, dentro da medicina chinesa, a gente chama isso de Tao, ou o centro da vida. Se a gente quer falar de saúde mental, saúde emocional, a gente precisa lidar com essas duas coisas. Aquilo que muda constantemente e aquilo que é permanente. Esses são os dois eixos da compreensão do espírito. Como a gente está nesse momento planetário, interior, de um entardecer
e de uma aurora, vamos dizer assim, a gente está num momento super propício e delicado ao mesmo tempo. Delicado porque é menos discriminatório, a gente não consegue ter tanta clareza das coisas. Propício porque ali o véu que separa esses dois mundos, ele está mais fino. O véu que separa a luz da escuridão está mais fino, então a gente consegue comunicar com várias coisas. Estava conversando com a Cintia mais cedo, acho que a palavra terapeuta, ela é muito boa nesse sentido, porque ela é algo que nos coloca no mundo, ou seja, algo que tem luz, você se identifica como algo, eu trabalho na cura, no cuidado, sou terapeuta homeopata, terapeuta fisioterapeuta, terapeuta de ervas medicinais, qualquer tipo de terapeuta. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra tão ampla que te deixa livre para você poder existir nessa nossa condição atual, que é uma condição que exige inovação, exige transformação, exige avanço, exige lidar com o inesperado e com o desconhecido. Eu acho que essa palavra terapeuta ela é muito forte em muitos sentidos. E resgatar ela, eu acho que é uma boa ideia. A gente não precisa ser acupunturista, não precisa ser psicólogo, não precisa ser astrólogo, não precisa ser nada. A gente pode ser, por exemplo, terapeuta, mas as pessoas aceitam isso. O que você faz? Eu lido com o novo. Eu estou aqui para acolher, para estar junto, né? Para a gente poder passar por isso. E isso é a proposta, sempre foi a proposta dessas medicinas mais antigas, né? Mas acho que a gente está resgatando isso de um jeito diferente agora. E essa proposta é super importante. Dentro dessa introdução, que eu acho que é um momento histórico que a gente está, o que importa para nós aqui dentro de um encontro de terapeutas para ampliar o nosso olhar no processo de cura, né? Como é que a gente pode contribuir com isso, né? Dentro dessa perspectiva que a gente está no momento sui generis, né? Único, singular, que é como olhar um entardecer, é muito único. Então, aquilo tudo traz uma beleza, uma magia, e se a gente olhar o nosso processo como um grande entardecer e também, de outro lado, como uma aurora, um despontado de novo dia, a gente pode encontrar muita ferramenta de trabalho nessa imagem também. Ótimo. Como é que a gente pode contribuir, então, com isso, com esse momento, né, que a gente está e quais ferramentas que se tem para lidar com o nosso dia a dia de trabalho, com quem está se formando para começar a trabalhar com isso, né, também. Acontece que existem dois aspectos que eu queria chamar a atenção hoje, que a gente pode trabalhar com várias terapêuticas e estar polarizado ou em um ou em outro. E creio que a gente vai sentir falta desse equilíbrio, sendo que a gente está de um lado ou sendo que a gente está de outro. Então, a busca aqui, como é a busca da medicina chinesa de forma geral, é a harmonia entre o movimento do Yin e do Yang, que vai ser a harmonia entre esses dois polos que a gente vai falar aqui, um polo mais Yin e um polo mais Yang. O primeiro ponto de hoje é o nosso olhar. Então, quando a gente está trabalhando com cura, a visão, a percepção da pessoa que está buscando nossa ajuda e de nós como terapeutas, ela é muito significativa, por um lado. E, por outro lado, como a gente olha o paciente, como o paciente olha a vida. Esse é um ponto, né? O olhar. E, por outro lado, como que essa vida ela está sendo compreendida. Então, um movimento é nós para a vida, e outro movimento é da vida para nós. Às vezes, a gente fica muito em um ou muito em outro, dependendo da área que a gente trabalha. Por exemplo, dentro da área das terapias que lidam com coisas externas, acupuntura, fitoterapia, massagem, às vezes até a própria psicologia, dependendo do jeito que ela é utilizada, a astrologia, ou seja, se fica muito preocupado entre o que está acontecendo na vida da pessoa, né, falando em termos mais claros. Então, a gente vai pesquisar, né, vamos pesquisar junto à pessoa o que está acontecendo, o que eu como,
o que eu estou vivendo, que tipo de situação que tem acontecido comigo na minha família, no meu local de trabalho, que tipo de estímulo tem vindo de fora para dentro. Então, se investiga tudo isso e se lidar com isso, né? Ah, então aqui você faz, se sugere, se transforma, se coloca plantas medicinais, homeopatia, se faz massagem, se faz acupuntura, para que esse mundo externo ele chegue de outra forma para a pessoa. Isso é um movimento que é importante, mas que se a gente ficar só nele, provavelmente alguma coisa vai ficar faltando. E o outro movimento, que aí é mais típico de quem trabalha com a consciência, seja astrólogos, às vezes alguns homeopatas, às vezes alguns acupunturistas, psicólogos, alguns, né? Que é o movimento de como você olha a vida. Tanto nós, como terapeutas, como que a gente está olhando esse paciente, e tanto aquele paciente, como que ele está, a partir do que ele olha a vida. O que ele está buscando nessa vida, o que importa, o que ele atrai a atenção. Esses dois movimentos, e aí não cabe, por exemplo, a gente ficar preocupado com o que está acontecendo aqui fora. O mais importante nesse segundo polo é o que está acontecendo lá dentro da pessoa. Qual que é o sentido que ela atribui às coisas? Qual é o significado que ela atribui às coisas? E aí a gente vai trabalhar no âmbito da consciência, trabalhar com as visões de mundo, trabalhar com as ideologias, com a filosofia, né, com a percepção de que aquela pessoa está tendo. Se a gente consegue unir esses dois processos, unir novos hábitos de vida, novos estímulos para a pessoa, ajudar ela a sair de condições externas desfavoráveis, vamos dizer assim, que estão adoecendo, e ao mesmo tempo conseguir lidar com esse interior, ou seja, como eu olho a vida, essa somatória é o que a gente pode chamar de um caminho integral, em que lidar com o interior e com o exterior. E esse é o caminho de cura do Oriente. Então, as práticas de cura oriental, de forma geral, trabalham nesse sentido. Só que aconteceu um pequeno problema histórico, porque isso chegou aqui para nós, pela via francesa, por exemplo, a medicina chinesa, muito influenciada pela via francesa. E aí o que aconteceu? A gente entrou em contato com uma cultura, ou com um olhar de mundo, só que já alterado. Isso tem problema? Eu acredito que tudo tem um movimento. E o mais importante é a gente aprender a surfar e não ficar falando que onda ruim ou que onda boa. A gente aproveitar o que vem, né? Conseguir lidar com aquilo que está acontecendo. E isso é mais real do que falar que a situação atual é essa por conta disso, disso, daquilo. A gente nunca vai saber. A gente não tem a capacidade de ter uma visão tão ampla para saber o que é certo e errado. Agora, uma coisa é fato. A gente tem excluído esses dois caminhos. Ou se trabalha muito com toda questão é o ser humano, toda questão é como você vê o mundo. E aí põe um peso gigante, às vezes sem a pessoa ter ferramenta para lidar com aquilo. Você é responsável por todas as suas ações, né? Enfim, todo um discurso que a gente conhece. E outro lado fica falando que não, vamos passar remédio, fitoterapia, faz acupuntura que melhora, vamos fazer isso aqui que você vai ficar boa, vamos fazer uma constelação familiar que vai resolver, porque a gente vai mexer com as forças aqui fora, né? Agora, se isso não está junto, a gente sente essa angústia, a gente sente uma incompletude, a gente sente uma segmentação, uma desfragmentação do nosso ser. E a gente, como terapeuta, teria como sacro ofício, né, como um ofício mesmo, e um sacrifício, porque isso tem a ver com a gente trabalhar isso em nós, então a gente vai ter que sacrificar essa visão separada das coisas, e vai começar a ter que construir alguma coisa que seja mais unida dentro de nós, para esse paciente chegar e poder ter esse campo para ele também florescer nesse sentido. Como que faz isso? Né? E a gente vai trazer alguns elementos aqui que lidam com as duas coisas. Acho que assim, o que a gente quer trazer da medicina chinesa são esses dois pontos de vista. Como que a gente encontra esses desequilíbrios no corpo aqui fora? Como que essas intempéries, sejam emocionais, sejam fisiológicas, sejam extrafísicas, né, por alterações de clima, de qualquer coisa que seja, como que isso se reflete, ou seja, o que de fora que está entrando,
Como que a gente olha isso e ajuda a aliviar isso? A partir de sinais que o corpo mesmo dá e que a fala e outros comportamentos da pessoa dão, mas que está marcado na estrutura física, a gente vai aprender a ver isso. E a gente vai aprender a ver outro lado também. Ou seja, como que essa pessoa está olhando o mundo. E dependendo de como ela está olhando, o espírito dela, ou o Shen, ou a consciência dela, manifesta aqui fora, através do olhar, da respiração, da projeção vocal dela, do como ela anda. Esses detalhes, esses processos da corpo, da língua da pessoa, isso tudo são técnicas para a gente poder ver qual o estado que a pessoa está de fragmentação e ajudar que essa fragmentação vá diminuindo, vá unindo, né, o quebra-cabeça. Que ela possa se sentir mais unida, mais inteira, mais íntegra nela. E o trabalho do terapeuta seria o trabalho do quê, então, desse ponto de vista que a gente está colocando aqui nesses estudos, a gente vai aprofundar nele, e nos cursos que a gente está dando nesse sentido, né? Seja de astrologia, seja do acupuntura sem agulha, seja de todos os cursos que a gente está dando, todos é para contribuir nesse sentido, da união, da pessoa se sentir mais inteira. É para que essa fragmentação ela possa ser resolvida. E aí envolve um processo, que é o processo da pessoa, ou de nós todos, também como terapeutas, a gente lidar com aquilo que eu gostaria que fosse com aquilo que é mesmo, de verdade, né? Porque se eu estou integrando tudo. Estou integrando aquilo que não está legal com aquilo que está legal, né? Então, eu vou formando um quadro dessa vida e a gente precisa ter recurso para lidar com isso. Para lidar com as perdas, com as dores, com as ansiedades, com os medos. E de onde que sai esse recurso? De onde que vem o recurso? Do Shen, da consciência. E aí a gente vai trabalhar com a visão de mundo. A visão de mundo da medicina chinesa para colaborar, somar nesse processo. E isso passa por onde? Essa visão de mundo? Passa por a gente compreender o que é a vida, no sentido da relação entre o yin e o yang, e por trás disso o tal. A gente compreender como que essa relação do yin e do yang, ela se reflete numa coisa que a medicina chinesa chamou de os 5 elementos, e antes dos 5 elementos, como a cruz da vida, ou a cruz pré-celestial. E como esses 5 elementos, eles descrevem um processo que vai permitir a pessoa olhar a vida dela de outra forma e a gente aprender a observar a relação do que a gente vive com os estados emocionais e mentais, a partir das 5 almas e das 7 emoções. Então, aqui eu falei assim, o que a gente vai estudar mais especificamente, né? Para conseguir ter uma estrutura de pensamento que lide com essas questões. Mas a questão principal mesmo aqui é a gente ter recurso, e a pessoa ter recurso, para quando ela se unir, ou para que esse processo de união não gere um colapso. Porque se está fragmentado é por algum motivo. Se vai unir, precisa saber como unir. Como montar o quebra-cabeça. Né? Então, o objetivo é esse também. Né? A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. A Cíntia levantou a mão aqui. Vou só compartilhar aqui um pouquinho para que a gente possa... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Entender um pouquinho porque é um pensamento muito diferente, o pensamento oriental é bem diferente do pensamento ocidental, que é o que a gente está mais habituado, né? Então, a gente precisa chacoalhar a cabeça, assim, e tentar pensar de cabeça para baixo, porque é um outro olhar, é um olhar diferente, que veio de outro lugar, inclusive, né? Tem alguns escritos que dizem que todo o ensinamento da medicina chinesa veio de bases xamanistas, né? Então veio de um contato interno, aí veio através, apesar de ser uma ciência muito empírica, tem toda uma mitologia aí por trás de como que ela surgiu, né? Então, por exemplo, não existe no pensamento chinês
uma psicologia, por exemplo. Não tem como ter uma psicologia separada de... Não tem como você fragmentar a mente dos corpos, porque é tudo uma coisa só. Então, não tem como eu pensar num quadro de irritação sem pensar num fígado, ou em algum padrão de estagnação da energia do fígado, ou não tem como eu pensar num quadro de tristeza, de angústia, de depressão, sem olhar para um pulmão. Então, está tudo dentro da esfera física, está tudo coligado, né? E, às vezes, se a gente tem com um olhar como se a mente fosse separada do corpo, a gente vai até um certo ponto com isso. Entende? Então, a gente ficou pensando em como oferecer ferramentas para que pessoas que cuidam, que sejam psicólogos, terapeutas, que possam ter ferramentas para que essa cura, esse trabalho de acompanhamento do ser, possa acontecer também numa outra esfera. A gente também possa... tem como a gente ajudar, mesmo sem ser acupunturista. A gente pode ajudar com essas ferramentas, né? E por isso que a gente pensou nesse tema da acupuntura sem agulhas, porque fazendo os estímulos nos pontos, a gente já está ajudando e a gente pode até tirar uma pessoa, por exemplo, de um quadro de histeria, um quadro de pânico, né? Outro dia, lá no espaço que a gente atende, na frente tem uma psicóloga, né, da nossa sala. E esses dias estava uma pessoa sendo atendida e dava para ouvir na clínica inteira, porque ela falava tão alto, a pessoa que estava sendo atendida pela psicóloga, né? Uma crise histérica, assim, uma coisa bem forte que ela estava vivendo ali. E na hora eu já pensei no ponto que eu estaria colocando para dar uma sedada ali, para a pessoa poder se centrar, voltar para si, né? Porque... E eu pensei, na hora, me veio esse pensamento, nossa, se ela tivesse essa ferramenta, né, ela poderia ajudar a pessoa para que ela não tenha que passar por isso, por esse momento, né, que ela possa passar por esse momento de outra forma, que ela possa colocar isso para fora, porque ali naquele momento é necessário, mas que ela possa se centrar para colocar desde um outro lugar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, que a ideia do que a gente está querendo passar para vocês, e para que a gente possa ir integrando essa visão bem integral do ser da medicina chinesa. É isso. Um exemplo do que a gente está... Outro exemplo, né, somando o que a Cíntia trouxe. Tem acontecido várias vezes isso na prática clínica nossa recente, desse último ano para cá. De forma geral, a gente está vivendo um processo que é como um outono. Olha, 5 elementos, outono. A gente está trabalhando com o nosso olhar em relação ao que está acontecendo. Então, a gente está vivendo um outono. O que esse outono representa, simboliza, ou o que ele corresponde? Muitas pessoas estão morrendo pelo Covid, por várias outras situações de pobreza, de miséria, de guerras, de falta de acesso, inclusive pelo vírus. No outono, são quando as folhas caem. No verão, que vem antes do outono, a flor floresceu em fruto e foi colhido. No outono, tudo aquilo que não floresceu, tudo aquilo que já cumpriu seu ciclo, precisa ir embora. Então, no outono, as coisas se vão. Isso tem a ver com as mortes também que a gente está vivendo. Isso tem a ver com a tristeza. A tristeza do quê? De uma separação, daquilo que deixa de estar unido, aquilo que vai seguir outro rumo. Aquela folha não vai estar mais na árvore, ela vai cair. Aquele membro não está mais na família. Aquela situação financeira que eu vivia, como dono de empresa, como qualquer coisa assim, aquilo vai embora, não tem mais, não é possível sustentar aquilo. Eu tinha uma profissão, ela não existe mais. Eu tinha uma companhia, ela não existe mais. Eu tinha uma saúde, ela está diferente.
esse processo de outono, das coisas partirem, das coisas irem. Isso é super importante. Corresponde a uma grande parte do que a gente tem vivido como movimento maior. Todos nós e o planeta, e nosso interior. E as pessoas chegam nessa fase do outono. O que que elas precisam saber? Por exemplo, esse olhar com o mundo. A medicina chinesa é baseada, em muitos sentidos, nessa capacidade da gente significar as coisas. O nosso olhar dá significado para as coisas. Por isso que se fala dos 5 elementos. Enquanto diagnóstico, os 5 elementos é muito impreciso, não tem precisão. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. É impossível, porque não é feito para isso. Os 5 elementos, ele é feito para nossa capacidade de olhar a vida e dar significado para aquilo. Para a gente atuar como agente formador. Quando a gente quer entender o que está acontecendo, a gente precisa aprofundar naquilo que foi deixado como ferramenta de diagnóstico. Que vai entrando nos 6 níveis energéticos, aí vai entrando em outras coisas que a gente não precisa saber aqui como terapeuta, mas como acupunturista precisa. Onde que está a doença, em que órgão que está, qual meridiano, o que está acontecendo, se é interno ou externo. Mas os 5 elementos é para olhar. Um dos 5 elementos é o elemento metal, que é o outono. Ele lhe dá, o outono serve como mecanismo de passagem, que era representado na cultura oriental como as festas. Na nossa cultura ainda tem um pouco disso, né? Então, para que esse processo de transformação, de transição, de trânsito fosse mais suave, se sacralizava a vida. Olha que interessante, aqui a gente tem um olhar formador nisso. O que eu preciso fazer quando eu estou em pleno momento de transformação, de perda, de mudança? Trabalhar com essa ideia da sacralização, do ritual, algo que me prepare para lidar com esse novo, alguma coisa que dá a ideia de trânsito, de mudança. Se eu não faço isso, como que eu vou incorporar a minha dor como parte desse processo de aprendizagem para eu chegar em algum lugar? Eu não incorporo, eu luto contra a dor. Aí eu tomo remédio para dor, tomo remédio para dor de cabeça, eu vou no acupunturista, eu vou no terapeuta para ele tirar aquilo de mim, porque aquilo é muito incômodo, muito doloroso, difícil de lidar. E enquanto, na verdade, a base do processo aqui é ela conseguir sacralizar aquele processo que ela está passando. Aquilo que ela está vivendo precisa ser sacralizado. Precisa ter uma comemoração daquilo. Um exemplo concreto. Atendi um adolescente, esses tempos para trás. A Ju, inclusive, vai saber um pouquinho mais dessa história. E estava passando por um processo de grande mudança, que se refletia como um Shen muito embotado, que a gente vai aprender a ver isso. A face dele não tinha brilho, ele olhava para baixo, o olho dele não brilhava e ficava assim, ó, encolhido, né? Não andava ereto, não andava reto, né? Professor, opa, entrou no consultório, esse é o Shen, o que está acontecendo? E que ele está vivendo? Outono, mudanças. As coisas que ele tinha não tem mais a namorada, não tem mais a estabilidade em casa, não tem mais um processo de vida porque está insatisfeito com a faculdade, não tem mais tudo, outono em tudo, ficou sem nada, tudo está transitando. E aí, o que que faz? Muito sofrimento, muita dor, muita perda. Por quê? Porque não tem sentido. Não consegue conectar aquilo que ele viveu com o que ele vai ser. Precisa desse meio, que na cultura chinesa eles usam o bambu. O bambu ele é tão forte e ao mesmo tempo tão flexível porque ele tem aqueles nós nele. Então, a cada segmento do bambu tem um nozinho ali, que permite que ele seja flexível. Isso faltou, que é o que está representado quando a pessoa está vivendo um movimento de outono. O que você faz, então? Sacraliza o momento, incorpora, ajuda a pessoa a perceber isso. Como que a gente ajuda? Com a acupuntura, usando os pontos, que a gente vai ensinar, Stipper, Mocha, liberando os canais, para que aquilo aconteça na realidade corpórea dele também. Como que a gente ajuda? Conversando com ele, entendendo como é que ele está, e ajudando a olhar de outro ponto de vista, ou dando outro sentido, ajudando ele a olhar a vida dele, dando significado para a vida dele. Que é aquela coisa, né? O indígena vai viver um processo de transformação, por exemplo, da menoridade para a maturidade. Os indígenas Chavante no Brasil fazem isso. Eles colocam aquela história conhecida da luva cheia de formiga.
Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Tem uma luva cheia de formiga, e aí para ele poder fazer esse ritual de passagem, ou para ele poder incorporar aquelas experiências antigas em novas, o que que ele faz? Põe a luva de formiga e fica lá um tempo com ela. E aquelas formigas picam e machucam e faz todo aquele processo. Só que aquilo tem um sentido, então ele passa por aquilo, e aquilo é incorporado. Aquilo não é fragmentado nele. Aquilo ajuda ele a lidar com a dor. Por exemplo, de perder aquela situação que ele tinha antes, que era criança, na tribo. Ele vai ter que assumir outras coisas. Ele vai perder aquilo. Ótimo, isso é um jeito. A gente vai ensinar a ver isso no corpo e a gente vai tentar transmitir essa visão em cada um dos elementos. Falei um ponto do outono, que é o quê? Sacralizar. Porque a gente lidar com as passagens daquilo que não era mais para aquilo que vai ser. Brinquei com uma paciente nossa esses dias que perdeu tudo também. Da saúde física à empresa, perdeu tudo. Falei assim, ó, agora eu acho que vale a pena a gente mudar de nome. Eu sei que na cultura não tem isso, né? Nossa cultura não aceita mudar de nome. Mas no grau que você chegou aqui, vamos mudar de nome, entendeu? Vamos criar, vamos sacralizar isso. Porque tudo que você era não existe mais. Isso aqui não dá mais, essa pessoa não é você. Se você olhar para trás, a Ju sabe o que é isso, né? Se você olhar para trás, você não encontra essa pessoa que você está buscando. Ela morreu já. A folha caiu. O que vai precisar ver? O inverno, depois do outono, inverno. Os rins. Os rins precisam de quê? De recolhimento, de perseverança. A força do rim vem do quê? Da nossa capacidade de preservar a energia pelas boas ações físicas, mentais, emocionais, os bons hábitos de vida e da nossa capacidade de persistir. Então, antes da primavera chegar, eu preciso passar pelo inverno. E a energia do rim guarda em sua essência a persistência, ou aquilo que a gente pode chamar do estoico, ser estoico, né? De conseguir passar por aquilo. Só que eu preciso de um outono para eu chegar no inverno. Eu preciso sacralizar o momento. Porque depois que eu sacralizo, eu preciso ter persistência nele. E é o sagrado que me sustenta nisso. Então, essa sacralização vai me conduzir por esse inverno. E a gente vai olhar para o paciente que está passando por um outono, ou às vezes já chega no inverno para nós. A gente vai trabalhar com o quê? Nutrir esse rim. Nutrir essa energia primordial. Trabalhar com bons hábitos. Diminuir a carga que ele está colocando nele. Porque isso vai atrapalhar. E aumentar o quê? Trabalhar com o que dá persistência. Estimular a persistência nele. Que é diferente, por exemplo, de uma primavera. Que aí o movimento vai ser de expansão, abertura, inovação. Que não tem mais a ver tanto com a persistência. Tem a ver com a gente se abrir para o novo. E se a gente se abrir para o novo demais, a gente fica ansioso. A gente não se aguenta. A gente já queria que as coisas fossem todas diferentes, para ontem. Isso gera angústia em nós. E essa angústia não é resolvida. Porque algo precisa nascer. Mas esse algo não é eu que faço. A primavera não é feita pela flor. A flor desabrocha pela primavera. É o oposto. Não é uma primavera não é uma flor que faz uma primavera. Elas todas se abrem. E o ser humano? Quem que faz o caminho do ser humano, né? A gente vai se abrir ao quê? Trabalhar com esse olhar que dá significado. E aí a gente entra numa situação que ajuda muito, em que a saúde não é oposto à doença. Então, estar saudável não é igual a não estar doente. Porque a gente pode ter sintomas de adoecimento. A gente pode estar sentindo desconfortos físicos, emocionais, mentais, e estar saudável. Porque a saúde é o quê? Uma incorporação disso. É aquilo que reúne, que faz sentido, é o quebra-cabeça montado. É a vontade de viver. É o Shen, é o espírito, o olhar alegre, a fala otimista. Isso é a saúde. Assim como se usa, né, para falar sobre isso, a paz, ela é construída por meio da guerra. Então a gente tem as nossas guerras internas para vencer, para a gente poder ter paz. Nesse mundo dual, onde existe o yin e o yang, o dia e a noite, a gente vai ter que lidar com isso,
os conflitos, com os antagonismos, né, que existem em nós. E se a gente não divide, não segmenta, então a pessoa está sentindo algo, então o trabalho do terapeuta não deu certo. Deu certo, porque o sintoma não é ausência de saúde. A pessoa tem um sintoma, não tem problema. A gente está incorporando, né? A gente está dando unidade para aquilo. E se a gente percebe a unidade, a gente não atrapalha. Porque dependendo do que, em homeopatia se estuda mais isso, né? Dependendo se a gente suprime um sintoma, a pessoa tem uma alergia de pele, uma coisa muito comum, né? Se eu tenho uma alergia de pele, se eu suprimo aquele sintoma passando um antialérgico, ou mesmo que seja fitoterápico, mesmo que seja um reiki, não sei como seria nesse sentido, qualquer coisa que coloque uma intenção muito forte, que aquela pessoa não sinta mais aquilo, que aquela pessoa não sinta mais aquilo. Às vezes eu estou atrapalhando, eu estou suprimindo algo que precisava se manifestar daquela forma. Como que eu vou saber o que precisa e o que não precisa? Ou como que eu vou lidar com essa coisa que os indianos chamavam de karma? O que precisa acontecer, o que não precisa acontecer? Qual que é o meu papel como terapeuta nisso? Dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo, o nosso papel como terapeuta nesse processo de cura é a gente poder se somar a ele e não querer que o paciente não sinta mais nada. E não querer que o paciente não esteja triste. E não querer que o paciente não tenha os sintomas X ou Y. A gente poder entender o processo e caminhar junto com ele. Nos colocar junto com o paciente nesse processo. E entender as ferramentas que a gente vai trazer para somar o que você já sabe, né? Que a gente vai tentar trazer sempre, a cada encontro, alguma coisa, seja nos gratuitos, seja nos cursos. Até aqui, alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência clínica de vida ou de atuação? E depois a gente vai entrar em uma pequena parte mais prática, vamos dizer assim, né? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro. Eu quero relatar aqui a experiência que eu tive e que vocês dois me auxiliaram muito, né, na tomada de consciência para tudo que eu passei, né, que quem não está aí, não conhece um pouquinho a minha história, eu vou só resumir ela em pouquinhas linhas, assim. Foi um câncer, um linfoma, que eu descobri na região mediastinal, que eu tratei quimio e rádio por 2 anos. Isso me trouxe uma consequência pulmonar, que me trouxe uma simultaneidade de pneumonias. Eu tive ao todo 40 pneumonias, fui internada várias vezes, tive H1N1, tive uma complicação por conta do tratamento que eu fiz, que foi uma sequela, né, pulmonar, e que eu cheguei para a Cíntia e para o Lucas já prestes a fazer uma prótese de quadril por conta de tanto hormônio, de tanto corticoide que eu tomei para tratar essas sequelas pulmonares. E ali nós começamos um trabalho, né, com emplastos, com acupuntura, com fitoterapia, com homeopatia, e que me ajudou muito, muito, muito. E eu fui despertando um novo olhar, e tendo também, né, a partir de leituras, um entendimento para tudo isso que estava acontecendo comigo. E simplesmente, depois disso, eu tive a continuidade da sequela que já estava implantada. Então, eu tive que colocar prótese no outro quadril também, porém, eu fui para a fila de transplante. Nesse período de tempo, também me tornei reikiana e eu fui para a fila de transplante de pulmão. E com tudo isso que eu recebi de bagagem deles, esse impulso inicial e mais o reiki ali diário que eu fazia, eu saí da fila de transplante. Então, eu voltei para casa, eu ainda estou numa condição que estou em processo de cura, mas como eu estava antes ligada a um oxigênio que eu precisava ficar 24 horas, hoje eu faço uso do oxigênio para fisioterapia. E eu despertei esse lado terapeuta que eu fui entendendo o meu papel no mundo. Eu estava simplesmente fora de sintonia para aquilo que eu vim expressar. E eu entendi isso como um grande movimento para me alinhar com esse meu papel como terapeuta. E a partir do momento que eu entendi isso,
tudo fez sentido para mim e tudo vem entrando assim, é fantástico, é mágico, parece até magia. É isso. Gratidão a vocês. Legal, né, João? Que é bem esse movimento de confiar na vida, que tá tudo tem o seu papel, né? Tem o seu motivo. E se a gente, em vez de lutar com a situação, a gente silencia e tenta absorver e viver isso com tudo que a gente tem, aí é isso, é uma transformação, né? Aí é só luz. Que bom, que alegria, viu? Você é um grande exemplo para nós de perseverança, de força. Eu admiro muito sua força, viu? E assim é com tudo, né? Com as pequenas, a Ju, grandes coisas, né, Ju, que você viveu, mas com as pequenas diárias que a gente vive e tem que lidar. São movimentos de morte, perseverança, cuidado, recolhimento, abertura para o novo e expressão, para depois morrer de novo. E a gente vai assim, né? Assim. Agora, o problema é a gente achar que a gente é aquela pessoa da identidade lá, né, de nascimento, ou do CPF, né? Esse é o problema. Porque a coisa fica muito parada, e na verdade não é assim. A gente vive um movimento muito grande, né? A gente morre e nasce, às vezes, na mesma vida, mais de uma vez. E como terapeuta, como que a gente vai olhar para o outro, querendo que ele seja assim, o assado? A pessoa chega para você e fala, eu sou bipolar, né? Atendi uma pessoa esses dias. Eu falei assim, prazer, agora vamos descobrir quem é você. Porque esse bipolar aí tem um monte de gente, cara, assim, será que todo mundo é igual? Será que cabe todo mundo nesse nome? Suspeito que não. Mas cabe alguma coisa aí dentro, ou nesse encontro que a gente está tendo, esse encontro de cura. E aí, esse é o olhar, um aspecto, olhar, dar significado, o olhar que constrói. E outro aspecto é lidar com a realidade externa que está adoecendo a pessoa, que vem de fora para dentro, que vem de dentro para fora e de fora para dentro. As duas coisas, nosso trabalho como terapeuta. Como que a gente vê isso? Algumas coisas práticas. Quem quiser anotar, depois a gente vai passar isso lá no grupo também. Como que a gente vê se a pessoa está com a consciência, né, o shame dela, afetado? Ou seja, a capacidade dela, o que está acontecendo fora dela está oprimindo, né? Ela não consegue se relacionar com o que está acontecendo lá fora. Os cinco sentidos, vamos dizer assim, né? O olhar, a audição, toda a captação de estímulos dela, o Shen, ou a consciência, não está conseguindo processar isso de uma forma ordenada. Então, ela vai se sentir sobrecarregada, pesada, sem recurso, sem capacidade de lidar com aquilo que está acontecendo. Como que a gente vê isso? Sem a pessoa precisar falar nada, né? Alguns elementos que, para a gente poder atuar no quê? Precisa mudar alguma coisa, então. Não dá para o adolescente ficar o dia inteiro na frente do computador. Isso não vai dar certo. A pessoa chega embotado lá, tem que mudar isso. Precisa arrumar um emprego, né, Ju? Arrumou um emprego, aí mudou, entendeu? Ah, a pessoa precisa do quê? Precisa de afeto. Ou preciso entender o que está acontecendo. Qual que é o mecanismo externo que está afetando ela? Isso a gente vai descobrir, mas vamos descobrir se ela está afetada. Primeiro, o que está acontecendo com ela? Alguns pontos que expõem isso, né, de forma explícita, através do corpo. Primeira coisa é o brilho dos olhos. Então, eu vou pedir para vocês, nessa semana, quem continuar o estudo com a gente para a semana que vem, que observe os pacientes, as pessoas de convívio, observe a si mesmo, e crie na sua observação o que é uma pessoa que tem brilho nos olhos e o que é uma pessoa que não tem brilho nos olhos. Crie na sua observação isso. Olhe para você, olhe para as pessoas. Veja o que está acontecendo no olhar delas. E a gente vai mostrar foto e tudo, mas isso em foto não dá muito certo, tá? Isso tem que ser ao vivo mesmo. É o brilho.
Então, assim, é aquela camada que você olha para a pessoa e parece que ela está quase chorando, mas é porque está vivo. Aquilo tem umidade naquilo. A mesma coisa vai acontecer com a língua da pessoa. Isso eu quero que vocês olhem em vocês, se tiver alguém próximo, né, que é possível fazer isso, também olhe. A língua da pessoa tem que ter uma leve umidade. Aquele brilho não é umidade pastosa, é um brilho, como se fosse um revestimento que você olha, aquilo reluz. E a cor da língua da pessoa não pode ser uma cor embotada, é uma cor obscura, tem que ser uma cor mais vívida, como um rosa, um rosado. Mas isso é só pela observação que vocês vão ver. E se a língua estiver murcha também, principalmente a raiz da língua, a parte de trás da língua, se ela murchar, tiver como sem tônus muscular. Isso também é um outro sintoma dessa fraqueza, dessa não conseguir lidar com o que está vindo de fora para dentro. Brilho no olhar, esses sintomas da língua que a gente falou agora, o brilho do cabelo também. Então, a pessoa, o cabelo da pessoa enrolado, ela não vai brilhar igual de uma pessoa que tem cabelo liso, né? Que é diferente, como reflete a luz. Mas é aquela sensação de quando você olha para o cabelo da pessoa, você vê que está vivo. Nossa, que cabelo vivo. Isso também reflete o estado do espírito, o cabelo. E pode fazer o tanto de tratamento que for. Que, né, não adianta, né? Às vezes fica lá tratando no cabeleireiro e não é isso, né? Tem outra coisa acontecendo. O cabeleireiro não vai resolver isso. A queda de cabelo, ela está pode estar ligada ao Shen, pode estar, né? E se essa queda de cabelo, ela pode vir de uma doença, por exemplo, né? Ou de um fator externo muito forte, seja um adoecimento, o próprio adoecimento de Covid faz isso, né? Porque atinge muito a raiz da nossa energia, chama Shen também, mas é de Yin. Então atinge a nossa energia primordial e aí o cabelo cai. Aqui, o rim tem mais a ver com a queda do cabelo, ou com a falta de cabelo. E o espírito, o coração, o Shen, ele tem mais a ver com o brilho do cabelo. São dois movimentos um pouco diferentes. A outra coisa é a face da pessoa. Tem que ter um brilho na face. A pessoa pode ter a face até meio vermelha, por algum padrão de coração, ou algum padrão de ascensão do yang do fígado, não importa. Ou até uma face muito branca por algum quadro de deficiência, mas se a face tem brilho, ela tem Shen, ou ela está conseguindo lidar com isso que vem de fora. Tem que olhar, hein, gente? Vocês vão olhar e vão tirar dúvidas na semana que vem. Então, pesquisa, avalia, vê o que está acontecendo. Tenta lembrar das pessoas que vocês conhecem, que vocês já viram, se vocês já observaram uma pessoa que tem uma tez enegrecida, assim, escuro, fechado, a gente nem precisa saber, porque, assim, os símbolos nos contam, né? Então, você olha, alguma coisa te fala, nossa, estranho, essa pessoa não tá, tem alguma coisa ali que não tá bem, né? Porque tá escura, como se enegrecido, assim, fechado. Por mais que a gente não tivesse elementos para identificar ou colocar nesses termos, né, em algum nível, a gente já percebeu isso, porque são códigos que a gente está observando, está vendo, né? Outro ponto, a respiração. Respiração muito ofegante ou curta também tem a ver com uma opressão do Shen. Esse Shen não está livre, né? Ele não está conseguindo processar o que vem através dos 5 sentidos. Então a respiração fica curta, fica ofegante. Ela tem um caso, isso faz um pouquinho de tempo. A pessoa foi no pneumologista, tomou um monte de remédio, porque a respiração tinha ataque de falta de ar. A pessoa puxava o ar não vinha. E zerado, o pulmão não tinha nenhum problema, não tinha problema nos brônquios, não fumava, nunca fumou na vida, nunca teve problema sério respiratório em nenhum momento, bronquite, asma, nada. Aí a pneumologista falou assim, ó, você vai ter que ir no psiquiatra, né? Não tem nada que eu possa fazer. Tomamos remédio, tudo não melhora. Usamos bombinha e sei lá o quê.
E aí foi parar no acupunturista, né? Antes de parar no psiquiatra. E aí o que acontece? A pessoa não tinha problema no pulmão. Ela estava com o Shen dela todo embotado. O que a gente tratou? O Shen. Não tratando o pulmão dela, hora nenhuma. O que aconteceu com ela? Voltou a respirar normal. Esse era o ponto. Primeira coisa que ela me disse quando chegou no consultório: Lucas, eu perdi a minha fé. Eu só vivo para trabalhar e fazer as coisas que das minhas. Estava em 2 empregos, muita responsabilidade, muita coisa para fazer, e tinha perdido a fé. Eu falei assim: vamos achar então, tá aí dentro em algum lugar, né? Vamos achar ela, porque se ela que está te incomodando, será que não é aí que está o processo? Cada uma, o paciente vai falar para a gente, ou ele vai demonstrar para a gente. Dar um exemplo aqui, e isso é algo muito importante mesmo, né? Não sei se vocês já perceberam, mas assim, as pessoas que mais têm fé, têm algo que elas se coligam ali, muitas vezes elas podem perder tudo, elas podem viver numa situação até financeira, em todos os sentidos, muito caótica, muito crítico, mas ela não perde o Shen. Você olha para a pessoa e ela está ali, está sustentando. Ela mantém aquilo, né? Lá na Índia, por exemplo, que é um país super pobre, miserável, né? Você vê, assim, o tanto de precariedade em níveis materiais, mas você vê aquelas pessoas e tem brilho no olhar, tem uma coisa que está ali ainda, né? Os indígenas, né? Culturas que têm o sagrado como que conseguem olhar para tudo como sagrado, que tem isso na raiz da cultura, né? Então, é algo muito interessante da gente observar, porque no livro do Imperador Amarelo tem uma das frases principais que ele fala assim: para que a acupuntura seja eficaz, deve-se primeiro tratar o espírito, tratar o Shen, né? Shen, o espírito, a consciência. Então, antes de tudo, a primeira coisa num tratamento é você cuidar do Shen, porque sem isso você não vai ter êxito no seu tratamento. E isso não é só pela mente, é pela mente também, né? Pela tomada de consciência também, mas não só. Igual a gente está aprendendo, mente, externo e interno. O olhar que a gente tem e como a gente está lidando com esse mundo. Então, o que está em excesso na minha vida? Ah, eu estou trabalhando demais, estou sem tempo. Ah, eu estou trabalhando de menos, né? Estou muito parado. Ah, eu não estou reservando momentos para sacralizar a minha vida de alguma forma, seja qual for de cada pessoa. Ah, eu estou me alimentando muito mal, estou dormindo tarde, estou ouvindo música que fala de coisas que não são legais, estou vendo filmes que não são legais. O que é que eu estou fazendo? E como eu estou compreendendo esse movimento da vida? Sempre unindo, né? O processo terapêutico que a gente vai trazer é sempre nesse sentido, fora e dentro. Ótimo. E o outro estágio é a clareza mental. Então, se a pessoa está super bem de saúde, mas ela não mantém uma linha de comunicação, de raciocínio que seja claro, isso também denota que a gente precisa cuidar do Shen, porque senão ela não vai conseguir lidar com as coisas. A clareza do raciocínio, né? A pessoa pode ser super simples, super simples. Entendi uma senhora esses dias para trás, muito simples, muito, assim, nem sabia escrever. E aí ela estava está, né, ainda passando por processos complicados, assim, e refletindo isso na saúde dela. E a gente conseguiu manter uma conversa, assim, clara, nítida. Opa, não é o Shen, porque o olhar dela não estava embotado, apesar dela ter características que o Shen dela estava sofrendo, mas ele não era ali o processo. Então, a gente conseguir ver onde que está o processo. Não é tudo é a consciência, tudo é o processo. Não, às vezes a consciência da pessoa está até bem, ela está conseguindo lidar com as coisas. Eu preciso apoiar ela em outro lugar. Então, eu peço muito que vocês treinem isso.
Porque vai ter pessoas ao redor de vocês que estão sofrendo, mas que não estão com o Shen botado, entendeu? Isso vai ter que acontecer, né? Porque essa é a realidade do que acontece com todos nós. Todo mundo tem sintoma hoje em dia, ninguém é saudável, né? Até criança tem, todo mundo tem muitos sintomas. Então, mas nem necessariamente o Shen está embotado. Ótimo, esses são os principais aspectos. Agora, o outro aspecto, que tem a ver do de dentro, a gente está falando do o que é captado de fora para dentro. Agora, quando esse processo interior, ele está fragilizado, o olhar da pessoa para a vida, ele está fragmentado. Ela não está com entusiasmo, ou ela não sente Deus dentro, né? Theos dentro. Ela não é entusiasmada, ela não é cheia de Deus, ou ela não é cheia de unidade. Isso é o principal ponto, quando a pessoa, na voz da pessoa. Aí a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, ouvir esse ser e, em alguma forma, conduzir o olhar dele. Porque o problema está no olhar. Pode ser coisas muito bobas que às vezes chegam para a gente no consultório, né? Coisas muito simples, como um conflito familiar ou qualquer coisa, ele fica muito grande, né? Tudo fica muito grande, por mais simples que pareça. Isso é uma questão do olhar. Isso vai refletir muito na voz, como falta de entusiasmo. Uma voz que não reflete, não tem projeção, ela não expressa uma vontade de viver. Esse problema tem a ver com o olhar da pessoa. Ela está desestruturando a vida dela a partir de como ela está vendo as coisas. Esse é um ponto super importante. Outro ponto é como a pessoa caminha, o andar da pessoa. Então, se a pessoa anda muito encurvada, arrastando o pé, de uma forma que parece que ela está fechada nela mesma, isso também é problema do olhar. Caminhar e voz. Duas coisas super importantes, a voz tem muita conexão com entusiasmo. E o terceiro elemento super importante, mais definidor também de todos, é a fortaleza mental. Então, você fala uma coisa para a pessoa, ela já acredita em você. Você fala assim, opa, tem coisa aí. Ou você começa a falar de uma determinada forma, a pessoa vai sendo conduzida por aquilo. Quando a gente está mais manipulável, né? Quando a gente está mais se sentindo fragilizado, quando a gente está mais buscando uma solução aqui fora, que a gente quer como entrar naquele lugar que vai me salvar. Aí é o olhar da pessoa também. A gente precisa trabalhar muito com esse ponto interno. Eu acredito que dos principais, esses são bem fortes. A fortaleza mental, o entusiasmo que tem a ver com a voz e o caminhar da pessoa, como ela caminha. Então, esses são pontos que eu gostaria que vocês olhassem, tá? Em vocês e nas pessoas que vocês tiverem contato, como terapeutas e como familiares, amigos, né, quem tiver contato. Anotar qualquer dúvida, porque essas coisas todas se intercruzam. Então, uma coisa que pareceria ser simples quando a gente fala e na hora que a gente vai olhar para a realidade mesmo, você fala assim, nossa, será que é ou não é? Está acontecendo isso ou aquilo, né? Como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Tem tanta coisa acontecendo com ela. O que realmente está acontecendo? Então, é muito importante olhar. E no olhar, as dúvidas surgirem. E deixa que esse processo vá aflorando. Esse olhar vá aflorando. Porque o que a gente está fazendo conosco é a gente se unir também. A gente não quer ver a doença no outro. A gente não quer ver o sofrimento do outro. Nossa tendência é não olhar para as coisas. Então, quando a gente se dispõe a olhar, a gente se dispõe a estar presente naquilo. E estar presente naquilo é uma cura para nós e é uma cura para o outro. Se a gente olha para ele no sentido de compreender, unir, aquilo que está separado ser unido novamente. Então, é uma cura para o terapeuta, quando ele se dispõe a olhar, e é uma cura para o paciente, para todo mundo. Bem, isso foi o que a gente separou para falar hoje, e esse é o exercício para casa, para todo mundo que queira aprofundar nisso, e refletir também sobre o que foi dito, trazer novas questões, pode mandar para a gente também questões para a gente pensar com calma e trazer no próximo encontro, quem tiver, pode mandar antes. A gente tem o Instagram do Arte da Cura, pode ser mandado por lá. A gente tem o nosso WhatsApp pessoal, que está nos nossos contatos, tem o Facebook,
tem site, tem tudo quanto é tipo de mídia social para todo mundo poder se comunicar de alguma forma. E agora é muito importante o olhar, a presença, e a gente trabalhar com essa ideia da união e não desfragmentar mais, entendeu? Porque toda teoria fragmenta. Se eu falo que é Shen, ou se eu falo que é embotado, não embotado, eu estou fragmentando o ser, para tentar entender ele. Se põe naquilo, deixa que a dúvida, que a incompreensão, deixa que esse ato de estar em contato com o ser, ele una alguma coisa em nós. Porque mesmo que tenha teorias que fragmentem, fala que é assim, assado, quando a gente se dispõe naquilo, a gente se abre para aquilo, algo em nós não é fragmentado. Algo em nós está trabalhando nessa montagem do quebra-cabeça. E aí as teorias vão ficando cada vez menos importantes. Mas é uma jornada, é uma caminhada. A gente pode caminhar logo de pés descalços e encarar o que vier pela frente, aí não precisa de teoria, não precisa de nada. Vamos que vamos, né? O São Francisco de Assis. Tira as roupas, tira as sandálias e segue o que veio de dentro. Ou a gente pode caminhar com sandália, ainda um pouco desconfiado, mas protegido por teorias, por visões de mundo, por percepções de o que eu sou, o que eu deixo de ser, o que é certo, o que é errado. Uma sandália. Sandália é uma roupa confortável. A gente caminha até essa sandália desgastar tanto que não precisa mais dela. E aí a gente já está com o pé descalço mesmo, né? Que a gente já está pisando na vida como ela é, vivendo o que ela apresenta para nós, sem ressalvas, em união com essa vida. Mas sem forçar a barra, vamos deixar a coisa acontecer, vamos deixar o movimento em nós se revelar, deixar a vida se revelar dentro de nós. Então esse é o convite. Quero agradecer a todos e abrir mais uma vez, se alguém quiser colocar alguma coisa aqui, para a gente poder logo em seguida passar algumas coisas técnicas do curso e tal, e fechar a nossa reunião. Separei aqui alguns materiais que eu queria mostrar também para vocês, e a gente vai ensinar no curso, né, como usar a acupuntura sem agulhas. Então, isso aqui é uma mocha-botão, vocês conseguem ver bem daí? Então, são vários botõezinhos, né, que a gente tem um adesivinho aqui, e esse adesivo é para colar na pele, e a gente acende essa mocha, ela fica ali queimando, e começa a esquentar bastante, aí quando tá quase no final, a gente tira, para não queimar, porque às vezes esquenta muito. Então, a gente coloca, mas fica atento, porque ela esquenta bastante. Mas é uma forma de usar a mocha, né? Uma mocha diferente dessa aqui, que é a mocha bastão mais comum, que vocês já devem ter visto, né? Que é o bastão de artemisia. Aqui dentro tem a erva artemisia. E essa aqui a gente usa daquela forma que aproxima do ponto, né? E esquenta ali a área. Outra forma que a gente vai ensinar no curso também é usar os stippers, que são essas pastilhas de quartzo de silício para estimular os pontos, que é muito bom porque não tem problema de errar. A mocha, às vezes, você não pode esquentar alguns pontos, tem algumas contraindicações, tem pessoas que não é legal fazer mocha. O stipper não vai ter esse problema, você pode fazer em grávidas, pode colocar em bebê, em criança, que ele não tem contraindicação, e ele vai fazer o que o ponto está precisando. Então, você não tem que pensar se eu vou tonificar, se eu vou sedar, porque ele vai equilibrar a energia do ponto, que também é muito bom. Tem essa mocha aqui, também é um outro tipo de mocha, que são vários desses cubinhos aqui que a gente coloca aqui, que é a mocha também num outro formato, a gente acende, e isso aqui vai esquentar uma área maior. E é muito legal porque a fumaça vem toda para baixo.
Então ela penetra bem na pele, assim. Depois que você coloca, deixa todo queimar, a pele fica até meio amarelada, fica meio um amarelo meio esverdeado. E é do óleo da artemisia que penetrou na pele, que tem uma ação terapêutica muito importante. Então essa aqui é uma forma legal também de usar, principalmente no umbigo. Esse aqui é muito legal de fazer no umbigo. E a gente vai ensinar esses pontos todos, qual que é a ação em nível psíquico, emocional, mental, e quais são alguns pontos principais que vocês podem usar aí dentro dos atendimentos de vocês. Claro que no curso a gente vai explicar mais detalhadamente, né, de cada um. Também tem os magnetos, tem os óleos essenciais, tem a acupressão mesmo nos pontos, né? Aqui é só uma pincelada para vocês verem do que se trata e entender um pouquinho melhor sobre como que vai ser, como que vai se dar esse curso. A gente mudou, só para avisar que a gente mudou a data do curso, que seria agora em agosto, dia 14 de agosto, a gente mudou para 14 de... Desculpa, deixa eu pegar aqui a agenda, não é 14. A gente mudou para 18. 18 e 19, não foi? De setembro. Porque o que aconteceu? A gente achou que era muito material para dar em um dia só, e aí a gente resolveu dar em um sábado e domingo, ao invés de ser só em um dia. Então, o curso vai acontecer no sábado e no domingo, 18 e 19, isso de setembro. Então, vai ser dia 18, das 9 às 12, e das 14 às 18, sábado, e dia 19, das 10 às 12. Então, a gente tem mais uma aula, que é semana que vem, e as inscrições para participar do curso já estão abertas. As 10 primeiras pessoas que se inscreverem, a gente fez um valor diferenciado, que é de 150, e as próximas seguintes inscrições, a partir das 10 primeiras, é 180. Tá bem? Enfim, quem quiser já ir se inscrevendo, é só falar com a gente, e a gente já vai fechando, organizando essa turma. Qualquer dúvida, estamos abertos para tirar as dúvidas. Comentário. Vocês querem colocar alguma coisa que não ficou claro? Cíntia, Lucas, vocês conseguem me ouvir? Sim, Júlia. Todos aí presentes, boa noite. Queria agradecer muito pela partilha, sempre muito rica a exposição de vocês. E eu não sou terapeuta, no momento eu estou ainda estudando as minhas questões de saúde, né? Tentando entender de que forma que eu posso trabalhar com a cura também, né? Em mim e nas outras pessoas de alguma forma, né? Pensando primeiro no âmbito que me circunda, né? Os problemas que eu observei em mim, né? Eu tenho tido experiências recentes com acupuntura com agulhas, e eu percebi que eu tô com uma sensibilidade, assim, extrema, a dores mesmo, que eu sinto nas agulhadas, né? E aí eu queria entender se isso é um sintoma comum, assim, no caso eu tinha dores cervicais e eu fui para ser atendida, né, localmente, assim, presencial e, claro, né, com agulha. Então eu tive muita dor, né, nesses pontos em que foi colocada agulha, e é por isso que eu me interesso também por acupuntura sem agulhas. Eu acho que a minha sensibilidade aumentou de um tempo para cá. Eu não sei se isso pode ter a ver com o uso de corticoides para o ouvido e para a pele mesmo, né? Que eu tenho umas otites, tive problemas de rim esse ano. Inclusive, né, tudo que vocês falam sobre fortalecer e nutrir, esse órgão tão vital que é o rim, eu vim a descobrir isso, né? Então, eu queria entender se nesse curso vocês vão falar também sobre
digamos, essas viradas aí que a gente desenvolve, essas mudanças, né? Eu sempre fui muito resistente à dor, de repente eu tô com uma sensibilidade a qualquer agulha, inclusive a vacina da Covid, assim, foi uma dor que a minha avó fala, eu não senti nada, e eu senti muito, né? Aquela agulhada, não sei, agulhadas profundas e superficiais, né? Enfim, só um comentário e agradecer muito. E, Júlia, isso aí é super interessante, porque o corpo, a gente vai estudar isso. A alma corpórea, na medicina chinesa, a gente vai chamar ela de, em chinês, Po. Não sei exatamente como pronuncia, mas essa. Deixa eu só tirar aqui o gatinho. Olha o gatinho que está querendo participar da reunião. Essa alma corpórea, esse Po, ele rege as nossas sensibilidades, todas elas, corpóreas. Tanto as sensações de excitação, excitações físicas, emocionais, que têm a ver com descarga de adrenalina, por exemplo, quanto as sensações de sensibilidade, como se eu estivesse muito permeável, como se qualquer coisa pudesse entrar e aquilo pudesse me ferir. Seja um vento, por exemplo, seja algum fator externo, um toque, uma agulha, seja qualquer coisa. Parece que eu estou precisando ficar protegida, porque esse externo ele está entrando mais fácil. É o pô. A gente precisa nutrir o pô, ou equilibrar a sua alma corpórea. Porque esse processo de sensibilidade, ele vai tomar um outro rumo, que não esse rumo de receio, medo, dor, que a dor seria mais ou menos isso, né? Uma contração muito forte, às vezes, da região, ou alguma coisa que não está querendo, que não encosta, né? Assim, porque eu estou mais permeável. O meu pô, ele não está forte. Então, eu preciso fortalecer essa alma corpórea. Isso tem a ver muito com o pulmão, com a saúde dos pulmões, e com uma coisa em medicina chinesa que a gente chama de Wei Qi. O Wei Qi é o Qi de proteção, e o Po e os pulmões, eles formam essa rede que a gente pode falar que gera a nossa proteção mesmo, né? E aí as coisas que, por exemplo, você falou, se não me incomodava a pessoa fazer agulha, tá tudo bem, não tem problema eu sempre tinha um pouquinho de dor. Agora tem, porque eu tô muito permeável, então essa dor não é uma dorzinha, é uma dorzona, né? Então isso tudo fica muda a proporção. Só dar um exemplo, quando nós, as mulheres, né, quando nós menstruamos, nós ficamos mais sensíveis, e o nosso campo etérico, ele fica mais permeável, então a gente fica mais sensível em todos os sentidos, a gente consegue perceber mais as coisas, às vezes até que vão acontecer, que não aconteceram, mas a gente fica mais sensível, e isso acontece também com as agulhas, então o Lucas, por exemplo, não pode me tratar quando eu estou nessa época, né? Porque ele pode levar uma chinela, porque fica muito sensível, o nosso corpo fica muito sensível, fica tudo muito dolorido, né? Então, isso eu percebi sem querer, assim, que eu fui percebendo, foi, nossa, tá muito doído hoje essas agulhas, né? Parece que... E é isso, tá mais permeável, esse campo, os campos estão mais permeáveis, né? Então, tudo te atinge mais, por isso que você precisa de menos agulhas até nesse período. Porque um pouquinho já vai fazer um efeito muito grande, então tem que até que observar, né? Como fazer o tratamento, é diferente tratar uma mulher que está menstruada, como é diferente uma mulher que está nessa fase de maior sensibilidade. Como homens também, né? Não só mulheres, né? Tem pessoa, o Lucas, por exemplo, é uma pessoa que você tem que usar poucos pontos. Não precisa de muitos pontos. Tem particularidades, né, de pessoa para pessoa. E um dos objetivos do curso é esse, a gente trabalhar com as 5 almas. Que no caso da Júlia, ela trouxe um exemplo da alma corpórea. E a gente tem os pontos no corpo que ajudam a fortalecer e organizar essa alma corpórea, né? E a gente vai ensinar a olhar afecções da alma corpórea. Então, isso tudo ajuda. Igual assim, eu trouxe um elemento, só para somar aqui para vocês. Essa coisa da premonição, saber o que vai acontecer, ela é típica da alma corpórea, porque os animais também têm. Os animais sabem quando o dono vai chegar em casa, o gatinho sabe quando a pessoa vai morrer, né? Assim, os animais sabem
Isso é típico da nossa alma corpórea, não é um dom espiritual. A sensação do que vai acontecer não tem nada de espiritual nisso. Isso é uma coisa fisiológica nossa. Tem a ver com o pô. E se esse pô não está organizado, eu sinto muito medo, porque igual a gente falou, eu estou muito permeável. Então eu fico recolhido, fechado, introspectivo, sensível. Né? Mas isso não é uma coisa. Isso pode ser ajudado, né? Esse processo pode ser ajudado para ser mais suave, mais tranquilo, mais fluido. A Sheila quer falar. A Sheila e depois a Ju. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? A minha câmera deu um probleminha aqui, queria aparecer, mas na próxima a gente dá um jeito. Então, eu quero agradecer, né, o Lucas, a Cíntia, e dizer, assim, que a minha primeira experiência com essa medicina chinesa foi com a Cíntia, fiz um atendimento com ela aqui em Barra do Garças, e eu achei muito interessante, assim, essa observação, né, muito assertiva. Então, só ela observando a minha língua, ela percebeu muitas coisas, então eu achei muito interessante. E quando eu vi essa oportunidade, eu falei, nossa, eu quero conhecer. Eu não tenho, assim, eu sou terapeuta, né, de florais, alquímicos e reikiana, então eu acho que vai agregar muito no meu trabalho, né, nessa percepção de observar e você já... E teve um caso de uma cliente que agora eu observei que é o Shen, né? Ela iniciou o tratamento, ela quase não sorria, era bem um olhar triste, assim. E ela é uma mulher muito bonita, assim, fisicamente, mas ela estava muito, muito abatida, assim, né? Triste mesmo, com a alma triste. Aí, após alguns tratamentos com os florais, ela foi se reconhecendo e ela brilhou, assim, até a postura dela, quando ela andou, ela já anda melhor, ela trocou as redes sociais, trocou até o número do telefone dela, que ela achava que nada do antes era dela, né? Então, a gente percebe essa modificação mesmo. É muito incrível, assim, né? Às vezes, com um pouco do despertar, a pessoa já tem essa virada, né? Então, quando a Cíntia me apresentou, e eu gostei muito, e ela me ajudou bastante na época também, e só tenho a agradecer por essa contribuição de vocês, e eu estou super interessada também no curso. Acho que vai agregar muito no meu trabalho. É isso, boa noite. Valeu, Sheila. Que bom. Que bom, querida. Seja bem-vinda. Daqui a pouco estamos aí, viu? Daqui a pouco a gente está chegando em Barra do Garças. Ai, que bom. Fiquei sabendo. Fiquei muito feliz. Às vezes tem algumas pacientes que acham que a gente é bruxo, né? Que a gente vê alguma coisa e fala, você tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e não é nada disso, a gente não é evidente, não é nada. É só observação mesmo, né? Claro que se a gente fosse vidente, muito melhor ainda, né? A gente poderia ver mais coisas. Então, são faculdades que a gente vai desenvolvendo. A percepção intuitiva também, né? Tem coisas que a gente sente, que a gente percebe. Mas muitas coisas é observação mesmo, né? Era isso que eu queria comentar, Cíntia. Essa semana que passou, eu saí para atender uma cliente e eu senti, antes eu achei que eu não fosse conseguir sair de casa. Eu voltei a conectar com o campo e senti a dor que a pessoa está sentindo. Então eu falei para o Edson, eu não vou conseguir sair de casa. Aí o Edson, o que foi? Eu falei, eu tô com uma dor que eu não consigo respirar. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não sei. E eu na hora não tinha me tocado, né? Aí eu falei, não, mas eu preciso ir, né? A pessoa disse que queria, eu vou. Cheguei lá na casa dela, na hora que eu cheguei, eu não falei para ela assim, né? Você tá sentindo, né? Isso, assim, assim? Não. E ela virou para mim e falou assim, nossa, eu tô com uma dor para respirar que eu não tô aguentando. Aí na hora eu já me conectei, entreguei, sabe assim? Na hora que eu comecei a fazer o reiki nela, que eu entreguei aquilo, aí foi aliviando, aliviando. Na hora que eu terminei o reiki, eu parei, eu não tava sentindo mais nada.
Então, eu queria saber se, de alguma forma, estudar isso e entender, não que eu venha bloquear, porque e se isso está vindo para mim, faz parte do processo que eu tenho que passar, mas não de uma maneira tão intensa, porque quando eu me conecto com alguém que está com crise renal, eu já estou torcendo já antes de chegar perto da pessoa também. Então, isso, será que eu preciso sofrer assim? Não deve ser normal. Eu posso bloquear isso, né? Tudo bem eu entender e ter a percepção que a pessoa está tendo isso, mas eu não preciso viver na intensidade que a pessoa está vivendo. Então, eu preciso de uma ajuda, porque eu estou quase assim, saindo assim, alguém quer remédio para isso, alguém quer, porque está difícil, assim, né? Então, preciso de ajuda nesse sentido. Isso daí é o pô também, viu, Ju? Isso aí tem a ver com a alma corpórea. Assim, é somatizar as coisas, né, que a gente fala. Aí você entra num ambiente, somatiza, ou entra em contato com uma pessoa e somatiza. Isso tem tudo tem a ver com o pô também, e precisa fortalecer, né, tratar o pô em você, e é o olhar também. Aí aqui a gente vai explorar isso mais, tá, Ju? De um jeito. Vou até usar esse tema que você trouxe como uma introdução para o próximo encontro, pode ser? Porque esse tema é muito, muito importante e ele muda completamente a nossa relação com o nosso trabalho como terapeuta. É porque aí a questão é qual é o nosso trabalho como terapeuta, né? Isso, pelo menos quando você fala isso, a minha sensação que me dá é essa. O que me cabe, o que não me cabe, porque eu assumo isso, porque eu não assumo aquilo, o que é colocar limite, né? Ou o que não é colocar limite, o que é meu trabalho e qual a minha relação com isso. Então, se eu sei por que eu estou aqui, eu sei como me portar. Se eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei como me portar. Né? Então, não tem evento favorável se a pessoa não sabe para onde quer ir. Né? Qualquer evento a gente não fica perdido. Né? Então, essa questão é muito importante. Eu vou usar ela como introdução para o nosso próximo encontro da semana que vem. Quem quiser refletir sobre ela, acho que é muito importante. Eu também sentia que todo mundo que tem infecção no pô, igual a Ju teve a bronquiolite pulmonar, né? Como é que é o nome do negócio lá, Ju? Que afetou o pulmão. O pulmão é um dos órgãos que reflete a saúde do pô. Eu também sempre tive questões pulmonares desde a infância, então o pô é mais sensível. Eu atendia a pessoa e ficava com a dor dela. Vivi isso muito tempo. Mas isso é um processo de conscientização de nós como terapeutas. A gente precisa integrar isso em nós. É quando você integra, aí a gente vai conversar na semana que vem o que acontece. Porque esse movimento não existe mais. Ou ele existe de um jeito muito interessante e não conflituoso. Só que isso tem a ver com o nosso olhar. Né? E aí vai ser legal falar sobre isso. Porque isso é um ensinamento dentro da alquimia interna da medicina chinesa, que a gente chama de Neidan. Isso faz parte do nosso cultivo interior. Ou dentro das práticas internas, as práticas de Neidan. Porque tem, às vezes, você pode sentir algumas coisas no físico que faz parte do processo de cura ali. Você se colocando como um canal para aquilo ser liberado. Só que nesse processo que a gente chama de transmutação, a coisa não fica com você. Você se coloca como um canal e a coisa passa pelo seu canal. E às vezes isso dói, você sente no físico, a dor física. Se você ficou com a dor, você não transmutou. Aí ela só trocou de lugar. Saiu de uma pessoa e foi para outra, ou seja, não adiantou. Né? Não é pra gente ficar com a dor de ninguém. Então, eu tenho que observar, né, pra gente ir aprendendo até a ser esse canal que serve realmente como um canal para que aquilo possa passar, né? Aquilo que tem que passar possa passar e que não fique resíduos no seu canal. E depois você que vai ter que lidar com isso, né? Mas a gente já passou bastante da hora. A gente vai tratar desse tema no outro encontro, então, né, Lucas? E outros também que a gente deixou para passar no outro encontro, que são alguns slides, e aprofundar um pouco nesses temas. Gente, então, boa noite para vocês.
Bom descanso para todos. Boa noite. E até quarta-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Bom descanso para todos. Gratidão por ter nos acompanhado. Gratidão. Boa noite.